direção ao altar, acompanhada pelo filho Samuel. Jonathan Costa aguarda emocionado. Já já você vai ver todos os detalhes desse momento tão aguardado pelos noivos. A festa que uniu Antônia e Jonathan aconteceu no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Verônica Costa, mãe do noivo, e uma das primeiras a aparecer no tapete vermelho. É um sentimento respeitoso, eu acho que isso que vale. O respeito entre os dois, o carinho, é contagiante. Jonathan chegou apressado. Daqui a pouquinho a gente desce e fala com todos vocês, tá? A cantora Kelly Key, amiga de Antônia e madrinha do casal, foi acompanhada pelo marido. Tô muito feliz, né? Ela é uma amiga querida e eu desejo tudo de melhor pra ela. Eu quero que esse dia seja perfeito. A atriz Camila Rodrigues, também madrinha, passou rápido, mas deixou um recadinho para a amiga. Antônia, meu amor, tudo de bom pra você, felicidade, você merece. Te amo. Um temporal atingiu a cidade e deixou o Rio de Janeiro em estado de alerta. Por isso, alguns convidados se atrasaram. Entre eles, a apresentadora Sabrina Sato. A madrinha foi a última a chegar. Atrasadíssima, gente. Eu tive que ir em São Paulo, gravei hoje. Aí depois fui na Vila levar as camisetas da bateria. Aí fui maquiar, eu mesma que maquiei, dei um jeito. É a vida, gente, fazer o quê? Antônia Fontinelli driblou os fãs e a imprensa. A noiva não entrou pelo mesmo lugar que os convidados. Foi direto para o salão principal. Antônia e Jonathan estão juntos há pouco mais de um ano. Um romance relâmpago. Em janeiro, os dois assumiram o namoro. E em fevereiro, Jonathan surpreendeu a atriz com um pedido de casamento. Quer casar comigo? Em maio, os dois passaram a morar juntos nessa casa na Barra da Tijuca. O casal faz questão de mostrar, através das redes sociais, que a relação vai bem. Nessa foto divulgada há um mês, Antônia escreveu: há exatamente um ano nos escolhemos. Daqui um mês, selaremos nossa união. O que Deus uniu, o homem não separa. Na semana passada, o casal postou esse vídeo onde aparece ao lado dos filhos, em um clima totalmente família. Tanta demonstração de carinho não afastou os comentários maldosos. A diferença de idade é o que mais chama a atenção. Antônia tem 42 anos e Jonathan, 22. Um monte de coisa. A atriz falou sobre o assunto durante esta entrevista no programa da Sabrina Sato. Ele tem idade de ser seu filho. Tem mesmo, gente. Isso é verdade. Não é uma abobrinha, é uma maldadezinha, mas é verdade. Eu também, meu último marido, tinha idade de ser meu pai. Daí? Por que que pode? Que tá escrito que uma coisa pode, a outra não pode. Jonathan é filho de Verônica Costa, conhecida como mãe loira do funk. A empresária de 41 anos é amiga antiga de Antônia. Na época, a história da mulher que fica com o filho da amiga deu o que falar. Para mostrar que a amizade não tinha sido abalada, Antônia publicou uma mensagem em uma rede social. Alguém aí tem uma sogra mais linda que eu? Verônica, te amo. Antônia já foi casada outras 3 vezes. O primeiro marido foi o ator Fernando Almeida, com quem teve o filho, Samuel. O segundo casamento foi com um lutador de Vale Tudo. Durou 9 anos. Em 2006, ela conheceu o ator e diretor Marcos Paulo. No começo foi difícil lidar com as críticas. Quando eu estava com o Marcos Paulo, as pessoas achavam que eu estava com o Marcos Paulo, diretor de núcleo. Não, amor. Eu estava com o Marcos Paulo Simões, um homem sensível, um gentleman, um lorde. A relação durou 7 anos. Depois da morte de Marcos Paulo, Antônia e as 3 filhas dele começaram uma disputa judicial por causa da herança. Uma trama macabra que me envolveram, que eu adoraria fazer, não estar nela. O patrimônio está estimado em 25 milhões de reais. O processo segue até hoje em segredo de justiça. Pouco depois, Antônia assumiu namoro com o jogador do Flamengo, Emerson Sheik. A relação durou só 4 meses. A
festa deste sábado marca uma nova fase na vida da atriz. Essas imagens foram divulgadas no canal de Antônia na internet. Mostram a chegada dos noivos ao som da cantora Leila Moreno. Jonathan entrou acompanhado pela mãe, Verônica. O noivo usou um terno de alto padrão que custou R$13 mil. Entre os padrinhos, um desfile de celebridades. E finalmente, o momento mais esperado, a chegada da noiva. Antônia entrou de mãos dadas com o filho, visivelmente nervosa. O vestido do estilista André Lucas Anderi não teve o valor divulgado. A atriz optou por um modelo clássico, véu e grinada. A filha de Jonathan, Maitê, de 3 anos, trouxe as alianças. A festa de casamento abusou do luxo. O casal teria gasto cerca de R$500 mil. Os brilhantes e o ouro branco de 20 quilates que Antônia usou somam cerca de R$200 mil. Foram servidos mais de 3 mil docinhos. A animação ficou por conta do MC Nego do Borel. O noivo cantou seu maior sucesso, Jonathan, da nova geração. Enfim, casados, Jonathan e Antônia deram um tempinho na festa e falaram com a imprensa. Se você acredita no amor, é só você olhar aqui, a idade é de menos. As pessoas estão vivendo uma época muito desacreditadas e eu sinto tanto por elas. Aqui não tem diferença, aqui só tem cumplicidade. Por causa da agenda de compromissos dos dois, a lua de mel foi adiada para depois do carnaval. Eles devem viajar para as Ilhas Maldivas, um arquipélago paradisíaco na Ásia. Um temporal atingiu a cidade e deixou o Rio de Janeiro em estado de alerta. Por isso, alguns convidados se atrasaram. Entre eles, a apresentadora Sabrina Sato. A madrinha foi a última a chegar. Atrasadíssima, gente. Eu tive que ir em São Paulo, gravei hoje. Aí depois fui na vila levar as camisetas da bateria. Aí fui maquiar, eu mesma que maquiei, dei um jeito. É a vida, gente, fazer o quê? Antônia Fontinelli driblou os fãs e a imprensa. A noiva não entrou pelo mesmo lugar que os convidados. Foi direto para o salão principal. Antônia e Jonathan estão juntos há pouco mais de um ano. Um romance relâmpago. Em janeiro, os dois assumiram o namoro. E em fevereiro, Jonathan surpreendeu a atriz com um pedido de casamento. Você quer casar comigo? Em maio, os dois passaram a morar juntos nessa casa na Barra da Tijuca. O casal faz questão de mostrar através das redes em direção ao altar, acompanhada pelo filho Samuel. Jonathan Costa aguarda emocionado. Já já você vai ver todos os detalhes desse momento tão aguardado pelos noivos. A festa que uniu Antônia e Jonathan aconteceu no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Verônica Costa, mãe do noivo, e uma das primeiras a aparecer no tapete vermelho. É um sentimento respeitoso, eu acho que isso que vale. O respeito entre os dois, o carinho, é contagiante. Jonathan chegou apressado. Daqui a pouquinho a gente desce e fala com todos vocês, tá? A cantora Kelly Key, amiga de Antônia e madrinha do casal, foi acompanhada pelo marido. Tô muito feliz, né? Ela é uma amiga querida e eu desejo tudo de melhor pra ela. Eu quero que esse dia seja perfeito. A atriz Camila Rodrigues, também madrinha, passou rápido, mas deixou um recadinho para a amiga. Antônia, meu amor, tudo de bom pra você, felicidade, você merece. Te amo. A história da mulher que fica com o filho da amiga deu o que falar. Para mostrar que a amizade não tinha sido abalada, Antônia publicou uma mensagem em uma rede social. Alguém aí tem uma sogra mais linda que eu? Verônica, te amo.
Antônia já foi casada outras 3 vezes. O primeiro marido foi o ator Fernando Almeida, com quem teve o filho, Samuel. O segundo casamento foi com um lutador de Vale Tudo. Durou 9 anos. Em 2006, ela conheceu o ator e diretor Marcos Paulo. No começo foi difícil lidar com as críticas. Quando eu estava com o Marcos Paulo, as pessoas achavam que eu estava com o Marcos Paulo, diretor de núcleo. Não, amor. Eu estava com o Marcos Paulo Simões, um homem sensível, um gentleman, um lorde. A relação durou 7 anos. Depois da morte de Marcos Paulo, Antônia e as 3 filhas dele começaram uma disputa judicial por causa da herança. Uma trama macabra que me envolveram, que eu adoraria fazer, não estar nela. O patrimônio está estimado em 25 milhões de reais. O processo segue até hoje em segredo de justiça. Pouco depois, Antônia assumiu namoro com o jogador do Flamengo, Emerson Sheik. A relação durou só 4 meses. A festa deste sábado marca uma nova fase na vida da atriz. Essas imagens foram divulgadas no canal de Antônia na internet. Mostram a chegada dos noivos ao som da cantora Leila Moreno. Jonathan entrou acompanhado pela mãe, Verônica. O noivo usou um terno de alto padrão que custou 13 mil reais. Entre os padrinhos, um desfile de celebridades. E finalmente, o momento mais esperado, a chegada da noiva. Antônia entrou de mãos dadas com um filho, visivelmente nervosa. Sociais que a relação vai bem. Nessa foto divulgada há um mês, Antônia escreveu: há exatamente 1 ano nos escolhemos. Daqui 1 mês, selaremos nossa união. O que Deus uniu, o homem não separa. Na semana passada, o casal postou esse vídeo onde aparece ao lado dos filhos, em um clima totalmente família. Tanta demonstração de carinho não afastou os comentários maldosos. A diferença de idade é o que mais chama a atenção. Antônia tem 42 anos e Jonathan, 22. Um monte de coisa. A atriz falou sobre o assunto durante esta entrevista no programa da Sabrina Sato. Ele tem idade de ser seu filho. Tem mesmo, gente. Isso é verdade. Não é uma abobrinha, é uma maldadezinha, mas é verdade. Eu também, meu último marido, tinha idade de ser meu pai. Daí? Por que pode? Que tá escrito que uma coisa pode, a outra não pode. Jonathan é filho de Verônica Costa, conhecida como Mãe Loira do Funk. A empresária de 41 anos é amiga antiga de Antônia. Na época, a história